A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira e hoje eu quero trazer uma palavra que vem de Deus. E mais uma vez eu peço que você receba essa palavra com o seu coração quebrantado, com a sua mente aberta e que você seja transformado através dessa palavra e que também você consiga, através dessa palavra, transformar outras pessoas. A palavra está no Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, no capítulo 15. E a palavra diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que dissipou os bens com meretriz, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Bom, antes de falar um pouco a respeito desse texto bem conhecido para aqueles que leem a Bíblia, né? Pródigo, esse aqui é a parábola do filho pródigo. Pródigo, no dicionário, ele tem 2 formas de você entender. Primeira, que o dicionário diz: pródigo, que dissipa seus bens, gastadores, manjador, perdulário. E também, que é generoso ao dar, magnânimo, na caridade, não faz alarde. Essas são as definições pelo dicionário que quer dizer a palavra pródigo. Nesse capítulo 15, em Lucas, a palavra começa assim: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Bom, a partir daí, Jesus ele conta 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a palavra do dracma perdida e a palavra do filho pródigo que se perdeu. Então, Jesus propõe essas 3 parábolas. Os fariseus, eles correspondem, para a gente começar a entender um pouco mais essas 3 parábolas,
eu vou dar um breve aqui para vocês entenderem. Os fariseus correspondem às 99 ovelhas e as 9 dracmas e o irmão mais velho, enquanto os publicanos e pecadores correspondem à ovelha que se perdeu. Então vamos de novo, os fariseus correspondem às 99 ovelhas e às dracmas e o irmão mais velho, enquanto os publicanos e pecadores correspondem à ovelha que se perde. A dracma perdida ao filho pródigo. A primeira parábola, essa da ovelha perdida, Jesus mostra que Deus está preocupado com que uma pessoa perdida, quando ela é encontrada, se regozija com ela, sabe, com a sua volta, com a sua recuperação, sabe? A ovelha está lá, tem até música, né, das 99, né? Então, quando você encontra essa ovelha que está perdida, que não que ela quis se perder, mas ela se perdeu, por algum motivo ela se perdeu. Mas quando ela é encontrada, há muita festa, sabe? Quando ela é encontrada, sabe, há algo dentro de Cristo que ele vai ficar assim muito feliz, porque ela voltou, sabe? A gente tem que se alegrar. Ele fala até assim, ó, alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha perdida, né? Aquela ovelha que precisa de amor, que ela precisa de carinho. A dracma, ao perder a dracma, é feito todo um esforço para encontrá-la. Pode ver, acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. Deus se alegra de um pecador que está arrependido. Deus se alegra porque está sendo encontrado, sabe? Foi encontrado. Tanto a primeira parábola como a segunda, há um arrependimento. Foi perdido, mas foi encontrado. E isso é o que nós temos que fazer quando você vê um irmão, uma irmã que se perdeu. Não saia julgando, não saia falando mal. Vai lá e resgate. Resgate essa ovelha, resgate essa dracma. Resgate para o reino de Deus. O filho pródigo, olha como é interessante, na lei judaica, quando o pai morre, é dividido 1/3 dos bens para o filho mais novo e 2/3 para o filho mais velho. O pedido do filho mais novo denuncia a sua natureza rebelde. Ele, por querer ter uma vida independente e totalmente independente da vontade do pai. O filho mais novo pratica muita imoralidade e apostasia. O filho mais moço acabou com todo o dinheiro que foi dado para ele, vivendo como ele queria, sem lembrar das lições e dos princípios do seu pai. No país que ele estava, a palavra diz que veio uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. O que ele fez? O filho se agregou a um cidadão daquela terra, e o mesmo mandou ele cuidar dos porcos. Dos porcos. Veja onde está a apostasia, porque judeu não come carne de porco, porque é considerado imunda, considerado impura. Nesse momento ele queria comer a comida dos porcos. Momentos difíceis, preste atenção, momentos difíceis forjam homens fortes e sábios. Por quê? Porque ele começa a cair em si. Ele começa a perceber todos os erros dele. Tudo que ele fez errado. E ele lembra dos trabalhadores do seu pai que come pão com fartura. Mas vamos continuar aqui pensando nessa linha de raciocínio que eu estava falando. A parábola da ovelha perdida, a palavra da dracma perdida. E agora, o filho que percebe o quão pecador ele é. Como ele estava ali no meio, junto com o pai, e não estava satisfeito. Ele estava ali, tinha tudo e foi rebelde. Então, quantos estão com o pai e não estão satisfeitos? No primeiro problema de prova, na primeira circunstância, sabe o que vem? Murmuração. Quantos se afastam do pai também porque estão bem, que estão com dinheiro no bolso, estão bem financeiramente. Aí ele ora e fala, eu não preciso mais, e vai se afastando.
Essas duas formas que eu estou colocando, nós temos que aprender a não julgar. Nós temos que aprender a levar a palavra para que essas pessoas voltem aos braços do Pai. Elas precisam voltar. O que ele diz aqui, no versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pequei, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei a melhor roupa, vestiu, ponde o anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Por quê? Porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ele se perdeu, mas o pai ficou esperando por ele. O pai o esperou por ele. O pai orou por ele. Quando você vê um irmão perdido, ore por ele. Ore. Se você tem aí próximo de você alguém que está perdido, por conta própria mesmo, não vou mais para a igreja, não quero isso, não quero aquilo, comece a orar. Não fique julgando. Não fique julgando. Ore. Porque o pai vai abraçá-lo. Ele vai voltar. Fulano está desviado. Fulano não está bebendo, está não sei o que. Vai orar por essa pessoa. Vai lá, encontra com ela. Mostre para ela que às vezes são erros naturais do ser humano dentro da igreja e a pessoa fica chateada e por conta disso ela acaba culpando a Deus e fala que não quer mais saber de Bíblia, não quer mais ler, não quer mais orar, não quer mais jejuar, não quer mais nada. Mas sabe o que você faz, amado? Amada, leve a palavra do Senhor, porque a palavra transforma. A palavra transforma, porque o pai, sabe o que ele fez? Ele recebe o filho, ele beija o filho e fala o quê? Abraça o filho e fala o quê? Dê a melhor roupa. Ele está posicionando ele como filho. Em nenhum momento ele falou assim, você gastou meu dinheiro. Não, ele posicionou ele como filho. Coloca um anel no dedo dele, ele falando, você tem autoridade aqui dentro da família. Ele está te devolvendo dignidade. Sandália nos pés, ele fala, segurança. Ande calçado, que você está andando com o Pai. Ande com segurança. É isso que nós temos que começar a pensar. Quantos estão aí que estavam dentro das igrejas e hoje estão fora? Quantos? Entenda o arrependimento. O Pai faz festa, pois o filho que se desviou se afastou da presença, mas ele volta. Como ele voltou? Ele voltou totalmente arrependido. Ele voltou consciente dos seus erros. Ele voltou com muito mais humildade. Ele voltou com mais adoração ao Pai. Ele voltou com uma visão nova, uma visão real do reino de Deus. É isso que nós temos que ver. Mas como normalmente as pessoas veem, temos aqui o filho mais velho. O filho mais velho. E olha como é interessante. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, aproximar-se da casa, ouviu a música e dança. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? Ele falou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho tem uma atitude insensível. Nos mostra uma reivindicação de autojustificação totalmente idêntica dos fariseus. Uma doutrina de salvação através das obras realizadas e uma indiferença com uma pessoa arrependida pelos seus pecados.
Pessoas que fazem obras e mais obras e fazem isso, faz aquilo, eu faço isso, eu sou isso, eu ajudo os pobres, eu dou cesta básica, eu dou um dízimo, eu faço isso. Aí aquele pecador, não, aquele ali não presta. Mas meu irmão, ele está arrependido dos pecados dele. Abrace-o, traga ele para perto. Isso nos mostra que esse irmão mais velho não tinha um verdadeiro relacionamento com o pai. Eu vou lhe dizer mais, meu irmão. Tem muitas pessoas hoje que se dizem que são cristãs e são crentes, mas não são. Sabe por quê? Porque não pegam o exemplo de Jesus. E Jesus está falando aqui para esses fariseus e escribas. Você está enquadrado nos fariseus e escribas ou você está enquadrado na graça, no cristianismo, com Cristo, vivendo o que Jesus está te ensinando e praticando o que Ele está te ensinando? Ele não tendo comunhão, porque esse irmão mais velho não tinha comunhão. Nossos padrões de julgamento estão completamente distantes dos padrões de Deus. Criamos regras próprias para julgar, geramos expectativa nas pessoas de acordo com os nossos desejos. Ah, aquele ali é isso, aquele ali chegou com um carro bonito, esse é não sei o que. Deus olha o seu coração. Entendemos que o que fazemos e falamos está correto, porém o outro não passa de um pecador. Mas nós sim somos perfeitos. Esses padrões, eles têm que cair por terra. Esses padrões estão errados. O nosso padrão chama-se Jesus Cristo. O nosso padrão é a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nosso padrão é o que Deus determinou. São os preceitos de Deus. São os princípios que Deus nos coloca. Nossas obras não têm que ser vistas. Não tem. Muitas vezes, sabe o que a gente faz? Queremos mostrar nossas obras e escondemos os nossos defeitos. Se apresente do jeito que você é. Não tenha vergonha de ser o que você é, porque todos nós somos pecadores. Todos nós. Temos que entender que nós temos que viver contra o pecado. Perguntamos sobre a deficiência, sobre os erros dos outros, né? Sobre os problemas dos outros, sobre o filho problemático do outro, sobre o casamento que não vai bem do outro, sobre o pecado, sempre olhando criticamente, criticando cada vez mais, esquecemos que somos humanos. Pode notar, se você tem algum problema na sua casa, você expõe, pronto, aí todo mundo vai olhar. E aí, melhorou fulano, continua fulano, mas a vida dele é tão perfeita assim? Não tem nenhum filho rebelde, nada. É tão perfeita. Esses dias eu falei para uma pessoa, me mostre uma família 100% perfeita. Me mostre uma família que não tenha problema. Todo mundo tem. Erramos, todos erram, todos pecam. O que nós temos que fazer é estar colado com Cristo, lendo a palavra e tentando todos os dias melhorar cada vez mais como ser humano, se aproximar mais do reino, que o reino vive em nós, o Espírito Santo vive dentro de nós, para que nós possamos ser pessoas boas, pessoas que levam a palavra de Deus, pessoas que ajudem a salvar almas. Quantas almas estão precisando ser salvas? E a gente se preocupa com coisas banais. Esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós temos que viver pela perspectiva de Deus, pelos princípios de Deus, pela palavra que é Jesus. Amém? Que essa palavra venha transformar a sua vida, que você comece a enxergar com uma perspectiva correta, que você tenha uma mente totalmente transformada. Totalmente transformada. A palavra em Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que nós temos que viver. Não se conforme com as coisas desse mundo. Pare de julgar, pare de falar, mas leve a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, se encha pela palavra de Deus, para você poder liberar, para você ajudar pessoas a serem salvas. Quantas pessoas estão precisando ouvir essa palavra, ouvir a palavra de Deus? Não é o homem, é a palavra que é Jesus. Pai, que essa palavra venha tocar muitas pessoas, que essa palavra venha mudar a vida de muitas pessoas, que quem ouvir essa palavra que ainda não entregou a sua vida para que Jesus a cuide, que ela entregue agora, entregue tudo para Ele e que haja mudança, uma metanoia completa em cada um que ouvir. E que Deus venha abençoando, Pai, cada família nesse país, nesse mundo que está com tanta guerra, com tanta coisa acontecendo. Que Deus venha abençoando e trazendo paz e milagres e curas. Senhor, cura quem está agora nos ouvindo. Cura, Pai. Mude o que tem que ser mudado. Abençoa essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém.